Ainda na quarentena, resolvi homenagear um grande amigo nosso que partiu para outro lugar, Neto do Salgadinho, o poeta popular. Ele, com sua deficiência, conseguiu a nós passar em forma de poesia e a sua vida cantar. Então eu resolvi hoje, neste dia 21 de abril de 2020, relembrar o Neto do Salgadinho, que publicou seu livro, né? Ele que publicou seu livro, José Raimundo de Lima, conhecido por Neto, no ano de 2003, e este livro é composto de diversas poesias. A primeira fala sobre o capítulo da minha vida, Neto do Salgadinho, falando sobre o capítulo da sua vida. Então vamos lá. No dia 3 de maio de 1963, uma criança nascia, e pela primeira vez, a luz do mundo ela via. Com o destino prometido, era mais um recém-nascido que a nossa terra recebia. Seus pais, muito felizes, pois era o primeiro filho, uma criança traz brilho, é o fruto do amor. Como um jardim cheio de flor, não pode ser empecilho. Para me registrarem, botaram o nome completo, José Raimundo de Lima. Era o meu predileto. Minha madrinha falou, meu pai é o seu avô, por isso vou lhe chamar de Neto. José de Freitas era o meu avô, a quem eu admirava demais. Quando estava com ele, tinha segurança e paz. Hoje me lembro, meu avô, do tempo que já passou, muitas saudades me traz. Quando eu nasci, de nada eu sabia. O que era a vida e o que ela oferecia, procurar dificuldades, nada disso eu conhecia. Cada ser humano que nasce para cumprir traz um destino, mas eu pequeno, indefeso, era apenas um menino. Só que eu não sabia que para viver o dia a dia tinha que ter coragem e tino. Mas quando a gente nasce, trazendo um amor profundo, tendo muita fé em Deus, confundir jamais confundo. Forças nunca faltará para na vida lutar e saber encarar o mundo. O tempo foi passando e a vida era só amor, só que eu não sabia que nascia espinhos também no lugar de flor. Eu vivia muito animado, só que não tinha chegado o que o destino preparou. Aos 6 anos de idade, outro rumo me seguia. Minha mãe me matriculou e a primeira aula eu assistia. Sempre tive disciplina e me formar em medicina eu sonhava todo dia. Meu pai era problemático, era difícil a situação, eu e mamãe pedindo esmola para criar os meus irmãos. Papai não podia trabalhar e não podia andar, chorava de emoção. Mamãe via os filhos sofrendo a todo momento, mas a fé que tinha em Deus lhe dava o contentamento. Meus pais viviam angustiados e assim os filhos foram criados sem temer o sofrimento. Comecei a estudar com 6 anos de idade. Todo dia ir à escola era minha felicidade. Gostaria de escrever e também aprender a ler era o que eu mais tinha vontade. Minha infância foi sofrida, nunca conheci lazer, vivia de trabalhar, o trabalho me dava prazer. Os caminhos continuaram e no mundo pude viver. E assim vivia no trabalho, na vida muito contente. Até que um certo dia eu sofri um acidente. Na vida desse menino, dificultava o destino daquele dia para frente. Um dia fomos para o roçado, eu, meu tio e meu avô, fomos numa carroça, fazendo um cultivador. Lá no caminho da roça, deu um tombo na carroça e meu joelho machucou. 3 meses depois, foi que eu adoeci. As dificuldades da vida, pouco a pouco eu vivi. O tempo foi passando, dificuldades chegando e muitas coisas eu conheci. Aí saí da escola,
por não poder estudar. Vivia nos hospitais para os médicos medicar. Vivendo sempre risonho, foi esse o primeiro sonho a não se realizar. Foi uma dor muito forte, mas com o tempo passou. Continuei trabalhando e depois de 2 meses voltou a doer novamente e daí para frente nunca mais parou. Não pude mais estudar, porque eu já não andava. Meus colegas iam para a escola, na frente da minha casa passava, eu ficava sozinho, olhando para o caminho e começava a chorar. Mas a gente se conforta com tudo que Deus nos dá. Não era a primeira pessoa a deixar de caminhar. Com isso, ia me conformando, a nova vida se adaptando para a vida continuar. Foi mais difícil superar uma grande e total mudança, mas na nossa vida o que vale é o amor, fé e esperança. Eu sempre tive amor, muita gente me ajudou na vida a ter confiança. A gente para viver precisa de muita solidariedade, aconselhar os outros, respeitar a liberdade. Pois tenho conscientização, respeitando ao seu irmão, você tem felicidade. Tem pessoas que dizem que a minha vida é triste demais, mas eu não acho não. Não acho tão triste, porque eu brinco e tenho paz. Toda vida tem sofrimento, e os nossos divertimentos a gente mesmo é quem faz. Se você souber viver, sua vida tem beleza, vivendo sempre contente, vai expulsando a tristeza, os tempos vão se passando e sua vida melhorando cada vez mais com firmeza. E vivo a minha vida com muita satisfação, sofro, mas não me maldigo, me divirto, depende da ocasião. Para viver os romances ou momentos meus, rezo e tenho fé em Deus, no autor da criação. Vivi 35 anos ao lado da minha mãe, ela me deu carinho e amor, foi o tesouro mais valioso que Deus me ofertou. Ainda lembro dela a voz, muito lutou por nós, reconheço o seu valor. Mamãe era uma pessoa a seus filhos dedicada, se dependesse dela, a nenhum faltava nada, a todos ela cuidou, e cuidando deles passou muitas noites acordada. Quando um filho estava doente, ela olhava e dizia, eu vou fazer um chá para ver se ele alivia. O filho ia curtindo, e o que o filho estava sentindo, parece que ela sabia. O que mamãe fez por mim, passa os dias e eu não esqueço. Coração de mãe encontra o filho, por mais difícil que seja o endereço. Mamãe sempre foi assim, e o que ela fez por mim, sei que eu não mereço. Minha mãe foi sempre assim, por seus filhos muito querida. Todos os filhos lhe desejam uma existência comprida. Eu devo muito agradecer minha mãe por viver, pois a ela devo a vida. Agradeço a minha mãe com uma forte expressão. Mãe é uma palavra que me dá forte emoção. Quando eu falo a cada hora, de emoção até chora, me toca o coração. Eu sentia muita falta quando estava longe dela. Ela era a luz do meu caminho, não podia estar sem ela. Gostava muito de vê-la, ela era a minha estrela que comigo se revela. Mamãe não é uma santa, mas é uma mulher pura. Ela é a rainha do lar, a Deus que tem doçura. Nem sempre ela é feliz, há um ditado que diz que na mão de Deus segura. Mãe tem uma missão espinhosa, é um ser que mais sofre, tem sentimentos bonitos, dispõe de uma alma nobre, nem tudo na vida é doçura, de se guardar amargura, coração de mãe é forte. Mas em 1998, o destino me surpreendeu. Estávamos todos bem quando mamãe adoeceu. E passando muito mal, levaram para o hospital, mas em seguida faleceu. Para mim foi muito triste, sofri um golpe profundo. Fiquei sozinho sem ninguém, perdido aqui neste mundo. Para cumprir meu destino, perdido como um menino, um peregrino vagabundo. Eu fiquei sofrendo tanto, era grande amargura. Ao ver ela no velório, abalou minha estrutura. Isso me tirava a paz, ao saber que eu não via mais, depois de chegar à sepultura. É muito difícil a gente superar o nosso destino malvado. Um filho se cria com a mãe e depois é separado. Muitas saudades tem, vai embora e nunca vem. Recebeu de Deus um chamado. Passaram 24 horas de velório, eu e muitos amigos meus, olhando
a urna funerária, admirando os olhos seus, esperando a hora de enterrar para o corpo acompanhar e lhe dar o último adeus. Depois que a mamãe se foi, para mim foi um sofrer absoluto. Perder quem a gente ama deixa um sentimento oculto. Na vida me desempenho, desde aquele dia eu tenho um coração de luto. Naquele momento pensei que ia ser o meu fim, mas acabei me acostumando. Tenho a vida e tenho fé. Onde ela estiver, está orando por mim. Já terminei de falar de minha mamãe querida, que foi uma pessoa importante, lutadeira e destemida. Ela para mim valia ouro. Papai também é um tesouro que eu tenho na minha vida. Meu pai, o chefe da casa, dos filhos um companheiro, trabalhou muito esforçado os meses e o ano inteiro. Trabalhando normalmente para alimentar nossa gente, era este o seu roteiro. Muitas dificuldades ele passou, junto com a gente ele sofreu. Passou por anos ruins, mas com trabalho venceu. Falar assim eu combino, este era o meu destino, do jeito que Deus lhe deu. Quando meu pai ficou doente e não podia andar, eu era o filho mais velho, via os seus irmãos chorar. Quando vinha da escola, saía para pedir esmola para nos alimentar. Ele tinha 9 filhos, era triste a situação. Mesmo assim a gente vivia com muita satisfação. Na vida com disciplina, e o sofrimento ensina a valorizar aos irmãos. Vivendo dessa maneira, com essa vida, mas todos fomos felizes. Essa missão foi cumprida. Falar nisso eu me atrevo, e agradecer eu devo a meus pais que devo a vida. Meu pai, em depressão, porque andar não podia, por isso vivia sempre na sua vida uma agonia. Não podia trabalhar para os filhos sustentar do jeito que ele queria. Eu ainda era de menor, mas com meu avô trabalhava. Capinando em um roçado, minha família ajudava, junto com meu avô, que muito me ajudou quando a gente precisava. Eu tinha apenas 8 anos, mas trabalhando já vivia. As dificuldades que tinha, isso me obrigava, ou me obrigaria. Muita gente me ajudou a trabalhar com amor na agricultura, caça e pescaria. Aos 10 anos de idade eu perdi a minha liberdade, passei a viver a vida paralítica com a maior simplicidade. Hoje eu vivo deitado e quando lembro do passado ainda sinto saudade. A minha vida é sofrida, mas isso não me apavora. Aproveito cada ano, nem um dia jogo fora. Assim vou vivendo aqui, gosto de me divertir e a minha vida eu adoro. Já aprendi a viver e a resolver os problemas meus. Aconselho também aos outros, resolva os problemas seus. É fácil resolver, tanto eu como você, basta ter fé em Deus. Nós temos que ter a consciência que somos rebanho de Jesus. Tendo otimismo e fé, nunca faltará luz. Cada um faz uma caminhada na terra onde é sua morada, porque é mais pesada sua cruz. Se Cristo carregou uma cruz, nós também temos que carregar. Pois nós somos pecadores, não podemos viver sem pecar. Por isso, em nenhum momento, podemos reclamar do sofrimento, temos que sofrer para pagar. Nem todo o tempo na vida a gente vive de glória. Tem momentos tão difíceis que nunca sai da memória. Muitas felicidades tem, dias que só trazem o bem, são os dias de vitória. Para se viver melhor, precisa fazer esforço. Quando eu era sadio, brincava dentro de um poço, sempre eu brincava e depois também caçava, vivia com estilingue no pescoço. Trabalhava no roçado com vovô, mas sempre tinha esperança, pois quem tem fé em Deus, na vida nunca se cansa. Tudo em seu dividido, tudo que é seu dividindo, na vida sempre sorrindo, para o mundo feito criança. Lembro do meu passado e penso no meu futuro, caminhando com cuidado, não seguindo no escuro, fazendo o que eu acho correto, de longe eu avisto certo, na fé de Deus eu seguro. Porque quem tem fé em Deus tem grande satisfação, vive nessa vida sempre, com muito amor no coração, vive sem nenhum segredo, de nada no mundo tem medo, só Deus é a sua proteção. Deus é nosso pastor eterno, é quem guia nosso caminho, quem acredita muito em Deus nunca pode viver sozinho, vivendo com muita saúde, na vida com muitas virtudes, seja grande ou pequenininho. Assim, a minha vida vai caminhando, porque até agora, vivendo como Deus quer a vida, seja planejando tanto dia a hora, tudo que me distrai,
aonde essa vida vai, igual a criança que chora. Todo ser humano tem uma vida para zelar, é uma dádiva do destino, a gente tem que aceitar. Uns aos outros ajuda, e a vida nunca muda, passa o tempo que passar. É preciso se falar nas surpresas que tem a vida. No dia a dia a gente vive, nas experiências adquiridas. Eu digo que é assim, do começo até o fim, não pode ser dividida. A vida de uma pessoa é igualmente a um jogo. Uns vivem corretamente e outros são demagogos. A árvore que não bota fruto, não tem poder absoluto, é cortada e lançada a fogo. Passei a minha infância e já cheguei à juventude. Já vivi muito tempo, graças a Deus com saúde. Cada dia uma passada nesta vida cansada, mas cheia de virtude. A minha juventude quero viver bem vivida, para quando eu ficar velhinho, esquecer das despedidas. Quando eu deixar essa terra, minha vida se encerra e vou morar noutra vida. Mas peço a Deus para a minha vida durar, que tenha muitas mudanças para a vida melhorar. E o tempo vai passando, vou vivendo até não sei quando, muitas coisas podem contar. Vou contar a minha vida sem faltar nem um pedaço. Junto com meus amigos vou procurando espaço, com muito amor e carinho, com flores e sem espinho, com amor, carinho e abraço. A minha vida sendo escrita, ela se resume em um tema. Tudo tem que ser romântico, até mesmo os meus problemas. Toda hora vou passando, o que é bom se multiplicando e tudo virando um dilema. Nem tudo que a gente vive terá que ser positivo. Cada um vive na vida à busca de um objetivo. As horas passam e eu canto, e na minha vida eu garanto que tudo será construído. E agora outra fase na minha vida vai nascendo. Muitas dificuldades para mim o futuro vai trazendo, mas essa é a vez primeira, e de barreira em barreira tudo vai se resolvendo. E nas voltas que o mundo dá, uma garota eu conheci, e logo a primeira vez alguma coisa eu senti. Não abalou minha crença, e ali naquela presença, muito eu me comovi. Era uma garota bela, bonita e muito perfumada. Uma deusa dessa terra, parecia ser encantada. Foi passando os dias, o que eu não sabia é que ia ser minha namorada. Era uma fase a mais que na minha vida passava. Quanto mais passava o tempo, mais me apaixonava. Os dias iam passando e cada vez mais me aproximando, e as coisas muito mais se complicavam. Resolvi ficar com ela para a minha felicidade. Quando estava longe dela, sentia muita saudade, esperando o sofrimento que vinha a todo momento, trazendo as dificuldades. Mas a gente continuava a viver um momento novo, encarar o que viesse com discriminação do povo, rir, todo mundo falava. E aí a gente nem escutava, mesmo sem ter um aprovo. Não desistimos hora nenhuma, tivemos muita fé em Deus, não dava opinião ou ouvidos a ninguém, só os objetivos seus, caminhando para a frente nos milagres seus. Mesmo com muita dificuldade, fomos um casal perfeito, lutamos muito, sem medo, para vencer o preconceito. Para isso tem que ser forte, contar também com a sorte, era esse o único jeito. Aonde a gente fosse, era só o que se escutava, na boca de todo mundo, como quem diz, não podia, e o julgamento fazia, e a nós dois condenava. E assim, o tempo passava, como a história diz, nós dois juntos vivendo, procurando ser feliz, e como todo mundo olhava, muito mais eu me enraivava, essa era o mal que eu fiz. Planos para o futuro, nós tínhamos muito também, fomos levar a nossa vida sem nos importar com ninguém. Se a gente souber criar, na vida dá para passar e muita felicidade tem. Eu que não tenho medo, enfrentei toda a pressão da própria sociedade fazendo essa julgação. Para ela vale a pena, para mim quem julga condena, essa é minha opinião. Não adianta alguém querer se justificar dizendo que está correto, alguém a outro julgar, pois eu quero lhe dizer, só Deus tem esse poder, você pode acreditar. Eu não sou religioso, mas certas coisas eu não aceito. A sociedade, um dia, terá um mundo perfeito, que tenha felicidade sem nenhuma desigualdade entre os irmãos desse jeito. Muita gente ainda vive de maneira diferente, não respeita seus irmãos, vive pensando em si somente, só ele quer ter direito, ainda alimenta preconceito contra os deficientes.
Com o que o povo falou, a gente não se importa, se preocupava apenas para onde caminhava e não ficar só no escuro, preparar nosso futuro com tudo o que precisava. Pois a gente não sabia o que vinha depois, o que iria acontecer com a vida de nós dois. O que a gente queria era se casar um dia e levar uma vida a dois. Ressentimos a tudo que a gente passou, com a cabeça erguida, com paz, carinho e amor, seguindo nosso objetivo, com isso, nos mantendo vivo, sem se abater com a dor. Tenho sonhos na nossa vida que o nosso destino chuta, mas para conseguirmos tem que ser grande a luta. Queremos tudo na vida e para ser adquirida tem que ter essa disputa. Até que chega o dia do nosso casamento, o destino para nós traz um consentimento. Quem nessa vida faz prece, luta e também conhece quando é seu favorecimento. Conseguimos o que a gente queria, era um momento de glória. Quanto mais o tempo passava, mais aumentava a nossa história. Ela era minha paixão, lutamos com o coração, mas merecemos a vitória. Resolvemos nos casar e ter uma vida nova. Diante de tudo que passamos, isso era mais uma prova. Entre um e outro assunto, nós dois fomos viver juntos e juntos ficamos até a cova. Assim a vida continua com batalha e emoção, um ajudando o outro, cumpre sua obrigação, cuidando do que ele quer, junto com a sua mulher, com paz, amor e união. Depois do nosso casamento, nossa vida continua morando no interior, muito distante da rua, nós dois trabalhando, um ao outro ajudando, essa é a vida minha e sua. Vivemos sempre feliz, sem nenhum momento tristonho. Buscando a felicidade, procuro sempre ser risonho. E o tempo vai passando, o futuro se aproximando, vivendo os dias de sonho. Eu fiquei muito feliz, pois eu estava sozinho. Depois que mamãe morreu, ela chegou de mansinho e de conversa em conversa, tranquilamente, sem pressa, faz parte do meu caminho. E tudo o que a gente queria, sem ter nenhum empecilho, pois a vida de um casal com o tempo ganha mais brilho, eu cheio de ansiedade para aumentar minha felicidade, ela esperava um filho. Os casais sempre vivem de um modo absoluto, vivem um só caminho, os dois, e um mesmo vulto. Todos têm alegria, quem não se contagia, vendo do amor o fruto. A felicidade era tão grande que a gente não dominava. A gente vivia contando os dias que não passava. Era grande alegria, mas também uma agonia, enquanto o bebê não chegava. Mas a gente se segura todo dia e toda hora. A ansiedade dos pais ninguém jamais ignora. É a alegria da casa, filho a ninguém atrasa, é um ser que a gente adora. A coisa mais linda do mundo é ver uma criança bela, linda como uma flor rosa ou amarela. É uma dádiva de Deus, olhando os olhinhos seus e ouvindo o chorinho dela. É uma mágica que acontece na vida de um casal. Uma criança quando chega só traz bem, nunca traz mal. Muita calmaria traz, uma mensagem de paz, um guia espiritual. As crianças é quem traz para a nossa vida muito amor. A criança é bem-vinda, seja de que jeito for. Aos seus pais são um jardim e ela, no centro, é uma flor. Na casa que tem criança, nunca falta o sorriso. Todos têm muita esperança, nunca fica indeciso. Todos têm felicidade, suas vidas, na verdade, se transformam em paraíso. No dia 5 de setembro de 2000, o ano, a mulher foi para o hospital, nós dois cheios de plano, com muita curiosidade, cheio de felicidade, não pensava em desengano. Era grande curiosidade para ver meu filho nascer. Depois de 48 horas, em casa eu iria lhe receber. Muito feliz eu estava, só que eu não esperava, era que ela viesse a falecer. Quando no hospital chegou, que o médico lhe atendeu, eram 2 da manhã, 2 horas da tarde, e às 5 a menina nasceu, eu esperando toda hora, e depois de 24 horas, a menina faleceu. Foi uma grande surpresa, pois de nada eu sabia, cheio de felicidade, esperava naquele dia, aguardava com certeza e uma triste surpresa comigo aconteceria. Mas a vida é assim, como o destino quer, a gente tem que ser forte, ter muita coragem e fé, sim o tempo vai passando e a vida se encaminhando do jeito que Deus quiser. Quando chegou foi difícil, muito forte a emoção, um abalo muito grande eu tive no coração. Perdi minha filha querida, mas continuar de cabeça erguida era a única solução. Deus levou a minha filha e eu e sua mãe fiquei. Claro que sentimos por ela, muito chorei, mas faz parte da vida, vamos viver em seguida e eu já me conformei.
Foi passado tudo isso na vida da gente, mas Deus nos dá o conforto, basta ter fé somente. Vivemos fazendo bem, muito tempo ainda tem para viver daqui para frente. Nossa vida é um jogo, precisa saber jogar, precisa ter tolerância e também saber perdoar, entender a nossa gente e também ser paciente aos irmãos, saber amar. Temos que construir para nós um mundo novo, dar bons exemplos a todos, ensinar a todos, povo, a caminhar na união, respeitar com mais aprovo. Nós temos que valorizar cada dia e cada mês, cada um procurar viver, se buscando em sua vez, fazendo grupo de amigos, grupo de 4 ou grupos de 3. Sempre tem experiência que tem existência cumprida, cada dia uma escala, uma vida bem vivida, medindo cada passada, vivendo de gargalhada, hora e hora seguida. Na casa de meus pais, era só eu e meus irmãos, trabalhava e estudava, era essa a situação. Passava dificuldade, foi assim nossa criação. Tudo isso são detalhes que com a gente passou, no convívio desses dias, muita gente trabalhou, vivendo devagarinho, passando pelos espinhos até que o dia chegou. Tinha dificuldades vivendo a vida da gente, pois nos tempos passados era muito diferente. A vida era um sacrifício, tudo era muito difícil, não é o tempo presente. Tenho visto alguém dizer, por onde eu tenho andado, na opinião de muitos, sempre tem um resultado. Tem uns que concordam, tem outros que discordam, tem muita diferença do passado. A gente não entende as opiniões do povo. Uns desejam o passado, outros querem um mundo novo. Eu acho que está bem, valorizar o que tem é uma atitude do aprovo. Para mim contar minha vida, do jeito que eu passava, muita coisa vai falar, porque eu não me lembrava. Vivi sempre com amor, me lembro do meu avô, das coisas que ele ensinava. Era um tempo que a gente tinha amor e paz, sempre trabalhava muito, mas nunca era demais. A gente fica lembrando e o tempo vai se passando e o passado não volta mais. Quando chegava o Natal, tinha comemoração, a família reunida, era muita animação. Para comemorar, todos tinham que se juntar, era uma tradição. Junto com os nossos vizinhos, todos comemorando, a gente se divertindo muito, enquanto a noite vai passando, é muito grande a felicidade, todos naquela amizade findam a noite rezando. Muitas festas durante o ano que são as tradicionais, estes eram os costumes que eu vivia lá na casa dos meus pais. À noite tirava o terço, com saudade, padeço, mas não esqueço jamais. Lembro das brincadeiras na fogueira de São João, a criançada pulando no terreiro, jovens soltando balão, todo mundo era animado, uns comendo milho assado, como é bonito o sertão. Tem também Santo Antônio. Todos têm conhecimento que as moças sempre procuram seu momento, algumas já no desespero, atrás de um companheiro, pois é o santo do casamento. Tem a festa da padroeira Nossa Senhora da Conceição, padroeira do nosso município, uma festa de tradição. Quando é no fim do ano, todos fazem seus planos, se juntam e para a festa vão. Os costumes de hoje em dia, dos antigos é diferente, os filhos não respeitam os filhos, os pais vivem por si somente, dos pais vivem ao lado, por eles sendo educados de um modo bem diferente. A gente antigamente era obediente, a nossos pais sempre obedecia, trabalhava e ajudava e para a escola ia. Hoje é diferente os valores e filhos de pescadores não conhecem pescaria. Assim é a minha família, onde eu vivo até agora. Tem costume e tradições, regra na casa que eu moro. Com minha família ao lado eu vivo muito animado, estar junto delas eu adoro. Sempre vivemos juntos, eu e meus 3 irmãos. Eu sempre gostei de todos, de todo o meu coração. Eu sempre estava sorrindo, com eles me divertindo, era aquela animação. Eu tive sempre na vida meu esporte preferido. Todos gostam de mim, sempre fui muito querido. Comigo não tem tristeza, tudo para mim é beleza. Gosto de ter diversão. A gente para viver, cada um traz uma sina. Desde os tempos de criança a gente aprende as disciplinas. Vivendo com muita coragem, o tempo traz a bagagem que a todos nos ensina. A criança vai aos poucos à escola para aprender o seu nome. Trabalhar não pode mais porque o seu valor some. Basta não ser o normal. Trabalhar a ninguém faz mal, pois dignifica o homem. Neste trabalho você vê com detalhes a minha vida, desde a minha deficiência e minha experiência adquirida, no tempo que eu vou vivendo e muitas coisas aprendendo nesta existência cumprida. Cada pai de família leva um viver tranquilo. Aconselho sempre a família a seguir nos mesmos trilhos, lhes dando a educação, cultura, amor e religião para todos os seus filhos. Acho bonito demais como os pais se comportavam. Diante de seu filho, só exemplo eles davam. Tudo que o filho queria, com seu pai ele seguia, em seu pai se espelhava. Muitas coisas já passei neste mundo de sofrimento, mas sempre sendo sincero,
mostrando meu sentimento, sorrindo para todo mundo, sem desanimar um segundo, sem também um só lamento. Vou contar a minha vida com muita satisfação, com detalhes do destino do autor da criação, igual boêmio e vagabundo, sempre imaginando o mundo com muita concentração. Agora eu vou falar dos meus primos e amigos, pessoas que viveram sempre na vizinhança comigo. A gente brincava junto, entre nós muitos assuntos fazia ser divertido. Meus primos são o Freitas, Perpétua, Paulo e também Osmar, José do Carmo e João, Salustiano, que gostava de brincar, Aparecida e Conceição, Caetana, prima do coração, que simpatia sabe espalhar. Também Maria do Socorro, filho do meu tio Raimundinho, e tia Francisquinha também. Os dois vivem no carinho. Para mim é um desafio, gosto muito do meu tio, vivemos um só caminho. Tem também o Moacir, que eu não posso esquecer. Precisa ter muito cuidado para a injustiça não cometer. O nome de todos tem que ter, ser lembrado para valer, não precisa esquecer. Não esqueci do William, outro primo considerado, que nós dois juntos muito temos conversado, filho do tio Raimundinho, por tio Dionísio tem carinho, por ele foi criado. Tem mais um tio e uma tia, outro casal que eu adoro, os dois com toda certeza, a nenhum eu ignoro, a todos os meus tios adoro, com certeza eles têm amor e firmeza. Tenho 3 irmãos, Celestino, Ivo e Maria, que fazem parte da Irmandade, e um do outro confia, junto desde pequeno, dividindo no mesmo terreno, lá na nossa moradia. Todos os 3 são casados, com suas esposas vivem bem. Neide Fátima, cunhada que quero bem, sei que não estou sozinho, e um dia morar pertinho, sei que minha mana vem. Assim eu procuro viver, seguir no mesmo caminho. Os filhos dos meus irmãos são os meus queridos sobrinhos. Um que eu vejo todo dia, lá na nossa moradia, é o meu querido Filipinho. Tenho também 2 sobrinhas, Cristina e Cristiane também. E tem também o Alípio, que é outro que eu quero bem, com todo amor e carinho. Amo os meus sobrinhos, é grande o valor.